o refrigerante não apodrece, mas nunca para de mudar? Eu poderia responder com o básico: a acidez e os conservantes dificultam o crescimento das bactérias. Só que isso explica porque ele é seguro, não explica porque ele é estável. E é aí que a história fica interessante, porque o que mantém o refrigerante igual não está na fórmula, está na cadeia, na embalagem, na pressão e no tempo. Agora, se você trabalha com sustentabilidade ou quer trabalhar com isso, esse vídeo não é sobre refrigerante, é sobre método, é sobre enxergar o que sustenta um produto quando ninguém está olhando. Duas competências tornam isso possível: pensamento sistêmico e leitura de trade-off. O refrigerante é só um exemplo. O raciocínio serve para qualquer produto. Então, para entender por que a embalagem virou o maior problema, a gente precisa contar o começo. Quando o refrigerante ainda nem se chamava refrigerante. Se esse tipo de análise te ajuda a pensar melhor sobre produto e impacto, se inscreva no canal, deixe um like e aí você vai receber mais conteúdos como esse. No começo, o refrigerante não era lazer, não era refresco e não era marca. Era quase remédio. A ideia de que certas águas fazem bem à saúde é muito mais antiga do que a indústria de bebidas. Os romanos já acreditavam profundamente no poder terapêutico da água. Eles não apenas consumiam essas águas, eles construíram uma vida social inteira em torno delas. As termas romanas não eram só banhos, eram espaços de tratamento, convivência e status. Muitas dessas fontes usadas pelos romanos ficaram exatamente em regiões que séculos depois ficariam famosas pelas águas naturalmente borbulhantes. O que muda com o tempo não é a água, é a tecnologia utilizada para captá-la, transportá-la e reproduzi-la. Séculos depois, na Europa, essas águas naturalmente gaseificadas chamam ainda mais a atenção. Elas vinham de regiões como Alemanha, França, Itália, Bélgica e a antiga Boêmia. Lugares como Selters, Vic, Spa, São Pellegrino e também Perrier, no sul da França. Regiões quase sempre vulcânicas ou geologicamente ativas, onde o gás subia do subsolo e se dissolvia na água. E isso é importante porque muitos desses nomes atravessaram séculos e ainda hoje são vistos como referência em água mineral. Essas águas eram consideradas benéficas à saúde, porque, para a medicina da época, a combinação de minerais naturais e gás parecia ajudar na digestão e no equilíbrio do corpo. As pessoas sentiam esse efeito na prática e isso bastava. Até que no século XVIII, alguém tenta fazer em laboratório o que a natureza fazia sozinha. Em 1767, o químico inglês Joseph Priestley descobre algo simples e estranho: a água consegue captar gás. Ele faz isso colocando uma tigela de água sobre uma cerveja em fermentação e percebe que a água absorve o CO2. Nasciam ali as águas artificiais carbonatadas. Anos depois, em 1772, ele publica um relatório descrevendo como dissolver fixed air, o que hoje chamamos de CO2, em água. Não era sobre refresco, era sobre química, era sobre imitar a natureza em laboratório. Poucos anos depois, essa curiosidade científica vira algo maior. Um relojoeiro chamado Johann Jacob Schwepp desenvolve um método para produzir água carbonatada em escala
comercial, não mais como experimento, mas como produto. Nesse início, essas bebidas eram muitas vezes servidas em farmácias ou recomendadas por médicos, porque se acreditava que essas águas tinham efeitos digestivos e restauradores. A Schweppes se apoia nesse prestígio médico não como remédio, mas como bebida associada ao bem-estar. Nesse momento, o refrigerante ainda não era doce, não tinha marca forte e não era consumo de massa. Mas uma coisa já estava clara: a água com gás tinha deixado de ser só natureza. Tinha virado tecnologia. E toda vez que algo vira tecnologia, ele passa a ter custo material, energia e consequências. A partir desse momento, a água com gás já não era mais curiosidade científica. Tinha virado tecnologia, mas ainda não era cultura popular. Isso muda no final do século XIX, quando os farmacêuticos começam a misturar água gaseificada com xaropes doces. Em 1886, em Atlanta, um farmacêutico chamado John Pemberton cria a Coca-Cola. Poucos anos depois, surgem outras bebidas pelo mesmo caminho, como a Pepsi, em 1893, e 93, e a Dr. Pepper. Aliás, uma curiosidade rápida: o nome cola não vem da cor, vem da noz de cola, uma semente africana rica em cafeína, usada no século XIX como estimulante. As primeiras colas misturavam extratos vegetais, açúcar e água com gás. Ou seja, antes de virar refrigerante, cola era tônico. Muitas das primeiras marcas de refrigerantes e águas gaseificadas começaram de forma parecidas, vendidas em farmácias, associadas à digestão, bem-estar e forma de tônico. No Brasil, esse movimento acontece mais tarde. O refrigerante chega primeiro pelas farmácias e boticas como bebida refrescante e digestiva. Durante muito tempo, era feito na hora, misturado com xarope e consumido ali mesmo. A virada acontece no século XX, com a industrialização e principalmente com a chegada da Coca-Cola nos anos 1940. A partir daí, o refrigerante deixa de ser exceção e vira hábito cotidiano, adaptado ao clima, aos sabores e à cultura brasileira. E quando algo vira hábito, ele deixa de ser só uma escolha individual e vira engrenagem, e engrenagens escalam impactos. E para entender por que manter esse gás se tornou tão difícil, a gente precisa falar do próprio CO2, porque manter uma propriedade de um produto exige decisões técnicas que deslocam custo, impacto no tempo, no espaço e na cadeia inteira. Colocar CO2 na água é fácil, o difícil é fazer ele ficar lá. O dióxido de carbono dissolve melhor em água fria e ele precisa de pressão para permanecer dissolvido. Quando essas condições mudam, o equilíbrio se rompe e o gás começa a sair. Quando você abre uma garrafa, a pressão cai, o equilíbrio se perde e o gás sobe. O que a gente chama de borbulha é o CO2 escapando. E aqui entra um ponto importante. O refrigerante não apodrece como o leite ou a carne, mas ele se degrada. E degradação não é falha de produto, é consequência física do conjunto. Até aqui, o refrigerante ainda era um problema químico, mas em algum momento ele vira problema industrial. Isso acontece quando surge uma ideia simples, mas poderosa: separar o refrigerante em duas partes. De um lado, água e gás, e do outro, o xarope,
Quando o refrigerante passa a existir como xarope concentrado, ele deixa de ser só uma bebida e vira um modelo operacional. O xarope pode ser produzido em qualquer lugar, transportado para outro e misturado com água e CO2 só no ponto de venda. É aqui que entram as máquinas de refrigerante. Elas começam a aparecer entre o final do século XIX e o início do século XX. Não surgem de uma hora para outra e não surgem de um único inventor. Elas surgem de uma necessidade: produzir, misturar e servir água com gás de forma controlada. Um dos nomes centrais nessa história é John Matthews, que viabilizou o uso dessas máquinas em farmácias. No começo, essas máquinas eram simples, mecânicas, que misturavam xarope e água na hora. Mas a ideia por trás delas muda tudo. Separar a produção de consumo, resolver transporte, escala e padronização. Mas todo esse processo também cria uma dependência. Dependência de energia, manutenção, CO2 disponível e pressão constante. A máquina não é só o meio, ela vira o chão do negócio, o chão de fábrica. E esse chão cobra um preço em material, energia e complexidade. O refrigerante deixa de ser bebida e vira processo. A Coca-Cola não inventou o refrigerante, mas aperfeiçoou esse modelo industrial. Xarope concentrado, indústria local e escala global. A partir desse momento, a embalagem deixa de ser detalhe e passa a ser um requisito técnico. E é aqui que o problema da embalagem explode. Mesmo com todo esse controle, o refrigerante não apodrece, mas ele muda. Tecnicamente, o refrigerante raramente se torna impróprio para consumo. Ele é ácido, tem conservantes, e isso dificulta o crescimento de bactérias perigosas. Mas a primeira coisa que se perde é a carbonatação. Refrigerantes abertos perde o gás em poucos dias. Refrigerantes fechados perde a carbonatação ao longo de meses ou anos. É o que a gente chama de shelf life. Depois vêm as alterações de sabor. Adoçantes artificiais podem deixar um gosto amargo, residual. Refrigerantes comuns ficam com gosto de velho. Em latas, pode surgir o sabor metálico com o tempo. E também há mudanças visuais. Refrigerantes escuros podem desbotar. Colas podem clarear quando expostas à luz. Nada disso costuma ser perigoso, mas tudo é imediatamente perceptível. O consumidor percebe na hora um refrigerante sem gás ou com gosto ruim. Mesmo que ele esteja tecnicamente seguro, a experiência está arruinada. E é essa diferença entre segurança técnica e experiência percebida que guiam decisões empresariais com impacto ambiental real. A sustentabilidade começa exatamente aqui, quando uma decisão resolve um ponto imediato e desloca custo e impacto para um outro ponto da cadeia. A primeira grande resposta da indústria para esse problema foi o vidro. Não por consciência ambiental, mas por controle. O vidro é inerte, não reage com o líquido, aguenta pressão e mantém o CO2 lá dentro. Só que o vidro é pesado e peso vira custo, porque mover matéria exige energia e energia custa dinheiro, infraestrutura e impacto. Quanto mais pesado o produto, menos unidades cabem em um caminhão, mais viagens são necessárias, mais energia é gasta. Além disso, garrafas de vidro ocupam um espaço, encarecem o transporte e quebram. Por isso, não podem ser usadas em praças, estádios ou grandes eventos.
Durante décadas, a solução foi sistema de garrafas retornáveis, não porque fosse sustentável, mas porque perder vidro era perder dinheiro. As empresas pagavam pelo casco do vidro. Só que o retorno também tinha preço. Cada garrafa precisava ser recolhida, lavada, inspecionada e esterilizada. Água, energia e estrutura. O vidro resolvia um ponto, mas deslocava o custo para outro. E é assim que começam os trade-offs da embalagem. E aqui entra outro detalhe importante. O vidro sempre foi reciclável. Tecnicamente, ele pode ser reciclado infinitas vezes sem perder qualidade. Mas isso não significava que o caminho era simples. Vidro é pesado. Transportar cacos consome muita energia. Derreter vidro envolve temperaturas muito altas. Energia de novo. Por isso, durante muito tempo, a solução mais eficiente não foi reciclar, foi retornar. Reutilizar a mesma garrafa várias vezes no mesmo território. Menos transporte, menos matéria-prima e menos energia térmica. O vidro era reciclável no papel, mas na prática dependia totalmente da logística ao redor. Antes do plástico, a primeira grande ruptura veio com o alumínio. A lata resolve o problema central do vidro: peso. Ela é muito mais leve, não quebra, não precisa voltar. Isso muda completamente a logística. Caminhões levam mais unidades, o frete fica mais barato, a distribuição se expande. O alumínio também aguenta pressão, protege da luz e mantém o gás lá dentro. Mas, de novo, não existe solução perfeita. Trade-offs do alumínio. Produzir alumínio é extremamente intensivo em energia. A extração de bauxita, o refino e a eletrólise têm custo ambiental. O modelo funciona porque a reciclagem do alumínio é eficiente e valiosa, mas só funciona quando a coleta funciona. Mais uma vez, o material não resolve sozinho. Ele depende do fluxo real. E só depois disso é que o PET entra em cena como resposta a outro tipo de problema: custo, flexibilidade e conveniência. Como toda nova solução, traz seus próprios trade-offs. Mas o vidro não foi substituído da noite para o dia. Antes de qualquer plástico entrar em cena, a indústria precisou testar muito. Testar resistência, pressão, impacto e, principalmente, testar a impermeabilidade. Porque não adianta uma garrafa ser leve se o gás escapa. Durante muito tempo, os plásticos simplesmente não conseguiam segurar o CO2. O refrigerante ficava choco, perdia a carbonatação. Uma vez perdida a carbonatação, a experiência se perdia junto. Só quando a engenharia de materiais avançou com novos polímeros, novos processos de sopro e novas geometrias de garrafa é que o PET se tornou viável. Só que a solução ainda estava longe de ser perfeita, porque o desafio deixou de ser apenas técnico e passou a ser de design e cadeia. O PET por si só até podia ser reciclado. O gargalo não era o material, era a contaminação. O corpo era PET, a tampa era outro plástico, o rótulo era outro. Em muitos casos, a tampa era PVC, e um pouco de PVC misturado ao PET já é suficiente para comprometer todo o processo de reciclagem. O mesmo valia para o plástico do rótulo e para as colas usadas. Além disso, havia um problema econômico. O preço pago pelo PET usado pós-consumo era muito baixo. Baixo demais para cobrir coleta, separação e processamento. Ou seja, o material era reciclável no papel,
mas não fechava a conta na prática. Mais uma vez, a solução resolvia um ponto e deslocava o custo para outro. Diante desses problemas, a indústria não ficou parada. Se a embalagem tinha virado requisito, ela também precisava evoluir. O primeiro ajuste foi o próprio material. O PET começou a ficar mais claro. As primeiras embalagens eram marrons e verdes. Com o tempo, a indústria foi tirando essa coloração marrom ou verde. A embalagem ficou incolor. O PET ficou mais puro, porque quanto menos cor, maior o valor da reciclagem. Depois vieram mudanças invisíveis, tampas feitas de plásticos compatíveis com PET, ou projetadas para se separarem facilmente durante a reciclagem. Os filmes plásticos que grudavam no PET passaram a ser redesenhados. Surgem rótulos perfurados, sleeves que soltam na lavagem, colas solúveis em água quente. Não porque fossem mais bonitos, mas porque o sistema exigia. Cada pequeno detalhe precisava facilitar a triagem, a separação, reduzir contaminação e aumentar o valor do material reciclado. A virada conceitual é essa. O problema não estava no PET sozinho, estava no conjunto. Cor, tampa, rótulo, cola, sustentabilidade na prática começa quando alguém percebe que precisa redesenhar o conjunto inteiro. É exatamente isso que o consultor de sustentabilidade faz. Ele não pergunta apenas: esse material é reciclável? Ele pergunta: isso funciona dentro de um sistema real? Coleta, triagem, economia, escala. E mesmo com todas essas conexões, o dilema não desaparece, porque melhorar um ponto quase sempre pressiona o outro. É por isso que, quando falamos de embalagem, não existe solução perfeita. Existem escolhas. O erro mais comum é perguntar: qual embalagem é melhor? A pergunta correta é: qual o impacto você aceita para manter uma propriedade do produto? Sustentabilidade é leitura de trade-offs. O refrigerante nasceu tentando imitar a natureza e só existe hoje porque criamos cadeias industriais complexas para prender um gás que quer escapar. O problema nunca foi o CO2, foi tudo o que precisou existir ao redor dele. Sustentabilidade real não é discurso, é enxergar o conjunto inteiro. Se você quer aprender a fazer esse tipo de leitura em qualquer produto ou empresa, esse canal é para você. Então, se inscreva, deixe um like e eu te vejo no próximo vídeo.